E eu peguei, trouxe o meu ring light, trouxe a minha Bíblia que estava lá, porque de manhã eu rezo, depois eu vou rezar o texto, depois eu subo lá, fico lá também, quieta, fazendo uma análise de tudo aquilo que eu tenho que falar, que eu tenho que dizer, aquilo que eu preciso ainda fazer o fechamento para ser falado na live. Então eu fico lá e eu tive que sair correndo com tudo e estava também preparando o almoço. Assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, é dançar e bailar, ou dançar e cantar, ou assoviar e chupar cana, tudo ao mesmo tempo, mas a gente dá conta com a graça de Deus, porque Ele está do meu lado. Vai, faz isso agora, vai lá, pega isso, vai dar tudo certo, confia. Hoje eu estava em oração e eu estava me lembrando o medo, a timidez que eu fiz a primeira live. Eu tremia, parecia uma vara verde e quando eu fico emocionada, a minha voz fica meio trêmula. E como as lives elas são só salvas por um mês, então se perdeu, porque algumas eu gravo nem tudo, porque senão meu celular vai ficar assim muito pesado e aí ele vai começar a dar uns pepinos aí, alguns defeitinhos e eu não quero. Então eu vou eliminando, eu preciso fazer esse backup e jogar no computador, porque assim eles ficam salvos. Se você quiser salvar as lives também, pode salvar. Se isso acrescentar algo bom na sua vida, faça, salve no seu celular. Tem gente que tem pouca coisa no celular. O meu celular tem que ser aqueles de memórias assim, ó, muito grande, porque aqui tem de tudo. E olha que eu vou deletando, vou apagando, E aí vem mais coisas, porque às vezes eu tenho dó de apagar, de deletar, porque às vezes eu preciso daquilo, eu falo, nossa, eu não podia ter apagado, mas aí eu recorro aos grupos e pego aquilo que eu preciso, é assim que eu me viro. A gente precisa ser esperto, não deixar nada nos abater, se virar nos 30. Então, o que eu quero dizer com essa fala mais um pouco, que eu corri pra caramba, mas deu tudo certo. Então, por isso que eu estou fazendo a live aqui hoje. O cenário tá diferente. Lá em cima eu tenho outro cenário, e aqui eu tenho esse cenário. E o que eu quero dizer é que esse Jesus que nós trazemos dentro do nosso coração, ele está aí pedindo para que a gente fica com ele. Eu vou estar agora. As meninas ou as mulheres que são da minha comunidade Conceição, ela já assistiu esse áudio de Padre Josné, onde eu coloquei o áudio dele para que fosse ouvido, porque as homilias dele está assim muito boa para que nós possamos refletir juntos. Eu já refleti, porque eu recebo esse evangelho dele, ele costuma fazer tipo 5 e pouco da manhã. Antes eu levantava um pouco antes, eu já percebi quando eu preciso rezar com mais veemência, com mais força. Então eu acordo 3 horas, 3h30 é o horário que eu tô acordada. E quando eu vejo que as orações podem ser feitas e Deus não me chama nesse horário, eu acredito que é um chamamento divino que me põe de pé para eu fazer as minhas orações, porque eu não posso falar de oração se eu não comungo dessa oração, se eu não faço os meus momentos de orações durante o dia, em qualquer momento da minha vida. Então eu me coloco em oração e eu peço para que Ele me dê essa força, essa coragem para que eu mantenha tudo organizado. Tem coisa que eu não consigo organizar. Mas como essa homilia dele está muito boa, eu vou estar colocando aqui de novo para que a homilia dele seja ouvida. A Conceição já ouviu, a Ju também já ouviu, mas o Rafael e Filimone não ouviram, e é uma homilia que ele faz todos os dias, de segunda a sexta-feira, porque sábado e domingo são dias tirados para missa, essas coisas, então nós ficamos com a missa do domingo.
Mas são homilias interessantíssimas e muito profundas para que a gente possa junto refletir. Aqui, se você ainda dá tempo até que eu prepare, você que tem um copo de água aí, porque nessas homilias ele faz a bênção da água para que essa água possa ser consumida, aspergida na casa, para tomar os remédios, né? Então são simbolismos para que a gente, na nossa fé, essa água benta, ela vem nos modificar, fazer com que nós possamos, ao beber a água, alcançar aquilo que nós pedimos a Jesus todos os dias. É acreditar que as mãos do Padre, elas sejam as mãos de Jesus que está ali para abençoar essa água. Então que nós, ao colocarmos o nosso copo de água, a minha já foi benta, então eu deixei para que eu a consumo durante as minhas lives, porque eu vou ficando com a garganta um pouquinho seca, então eu preciso fazer uso da água. Eu vou tomar até um golinho agora, peraí. Então, eu vou ligar o áudio. Ontem eu consegui fazer o vídeo, transformar o áudio dele em vídeo e colocar a foto dele. Eu vou ver se eu acho... a foto dele vai estar aqui, depois eu vou ligar o áudio dele e vou colocar a foto dele, porque tem gente que não sabe quem é padre, o nosso pároco Jusné Gedi. Ele é francês, lá do Haiti, está aqui em missão como pároco em nossa paróquia Santos Apóstolos, aqui de Campinas. Então, as homilias dele sempre foram muito boas e eu acho muito oportuno trazer aqui. Um dia eu perguntei para ele: padre, posso colocar as suas falas, o seu... Foi uma fala, não foi o áudio. O áudio eu nem perguntei, mas eu tenho certeza que ele não vai se opor de eu estar colocando os vídeos dele, o áudio dele. Esses áudios eu disse que ele era restrito às comunidades da paróquia Santos Apóstolos. Não, ela sai fora do estado, né? Aqui do nosso estado de São Paulo, ela vai para outras cidades. Então é muito bom, e isso é uma forma de nós nos prepararmos, iniciando o dia com o evangelho dele, né? O evangelho do dia e a sua homilia, que está muito boa. Vamos lá, vou colocar, você vai vendo, vai ouvindo, e eu vou trazer a imagem dele para que você possa assistir. Eu vou pôr do começo ao fim. Nossa, essa deu 15 minutos, mas vale a pena. E eu não consegui, ontem eu consegui reduzir um pouquinho o áudio dele, hoje eu não tive tempo para isso. Vamos ouvir. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena esses 15 minutos e 21 segundos. Deixa eu ver se tá um som alto aqui. Tá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda
ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na penúltima semana antes de celebrar a solenidade de Pentecostes. Nós podemos dizer, daqui a alguns dias, então a família trinitária vai ficar completa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é isso que Jesus está nos preparando para poder receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo com os seus dons. Jesus diz assim para os seus discípulos no Evangelho que nós ouvimos nesta manhã: ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês. Ou seja, ainda eu tenho muitas coisas para revelar para vocês. Só que vocês não têm capacidade ainda para compreender tudo aquilo que eu tenho para revelar para vocês. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele mesmo vai conduzir vocês à plena verdade. Aqui está o papel, a missão do Espírito Santo na nossa vida. Deus tem muitas coisas para nos revelar, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos compreender. Mas tendo o Espírito Santo, então nós vamos entender as coisas de Deus, nós vamos entender a verdade, porque Ele mesmo vai nos conduzir à plena verdade. E nesse mesmo Evangelho nós podemos dizer, Jesus está dando para nós uma aula trinitária. Ou seja, Jesus está dizendo para nós como funciona a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele que vai nos fazer entender aquilo que Jesus tem a nos revelar. Ou seja, o Filho vai nos revelar, o Espírito Santo vai nos fazer entender aquilo que o Filho nos revela, e Jesus vai dizer também no Evangelho: tudo o que o Pai possui é meu. Tudo o que o Pai possui é meu. A Santíssima Trindade, a família trinitária, é uma família que consegue viver na harmonia. É uma família que consegue viver em comunhão. Tudo o que o Pai possui é meu. Com a Santíssima Trindade, nós temos muitas coisas para aprender. Na nossa vida também pessoal, na nossa vida familiar também nós temos muitas coisas para aprender. Na sua vida como casal, você tem muitas coisas a aprender com a Sagrada Família, com a Santíssima Trindade. O que muitas vezes hoje que acontece, que acaba dando briga entre os casais, é a questão meu é meu, seu é seu. Não tem comunhão. Jesus vai dizer para nós, tudo o que o Pai possui é meu. Como seria bom se cada esposo pudesse dizer isso? Tudo o que a minha esposa possui é meu. Como seria bom também se as esposas também pudessem também dizer isso? Tudo o que o meu marido possui é meu.
Ou seja, depois do casamento, não são mais duas pessoas, é uma pessoa só. Então, por que tem essa divisão? Então, nós vamos ver, com a Santíssima Trindade, nós temos muitas coisas para aprender. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida de comunidade. Tudo o que o Pai possui é meu. Aqui na nossa paróquia, nós temos 10 comunidades. A gente sempre fala isso. Tudo aquilo que a paróquia possui é de todos. É de todos. Não é do padre, não é da matriz, não é de São Jorge, não é da Bom Jesus, é de todos. É da grande família Santos Apóstolos. A Santíssima Trindade nos ajuda a entender isso. Jesus diz, tudo o que o Pai possui é meu. Então vamos também procurar nesta manhã, ao ouvir essa palavra, começar também até mudar os nossos conceitos, mudar os nossos vocabulários para poder viver o Evangelho. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se atualiza também conforme as nossas realidades. Esse Evangelho nessa manhã nos mostra claramente a comunhão que existe entre as 3 pessoas divinas. E se nós queremos de fato formar igreja, formar uma paróquia, formar uma grande família que nós chamamos carinhosamente de família Santos Apóstolos, nós precisamos entender isso. Nada é meu, tudo é nosso. Tudo é para o bem da evangelização. Tudo é para que a palavra de Deus possa chegar aos corações. Nada é meu, nada é teu, tudo é nosso. Nós aprendemos isso com Jesus nesta manhã. Olha no versículo 15 desse Evangelho. Tudo o que o Pai possui é meu. Que nós possamos crescer nessa verdade. Que nós possamos caminhar nessa verdade, que nós possamos entender essa verdade, para podermos trabalhar cada vez mais pela comunhão entre nós. Nós aprendemos isso com Jesus, nós aprendemos isso com as primeiras comunidades cristãs, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz que as primeiras comunidades cristãs, elas tinham tudo em comum, colocavam tudo em comum, ninguém passava necessidade. Também na família, quando nós colocamos tudo em comum, quando nós juntamos as nossas forças, você trabalha, a esposa trabalha, o esposo trabalha. O dinheiro não pode ser meu, o dinheiro não pode ser seu, o dinheiro é da família. Chega no começo do mês para pagar os boletos, vamos pagar os boletos. Precisa pagar as contas? Vamos pagar as contas. As contas são nossas. O que sobrou, sobrou para a família. Não é o meu dinheiro que sobrou. É o nosso dinheiro que sobrou. Você sabe, infelizmente, muitas vezes nós acabamos perdendo algumas famílias por causa disso. Por causa de briga. O meu é meu, o seu é seu. Eu pago, às vezes joga todas as contas para um pagar. Joga todas as contas para um pagar e vai pagando e chegou, não tem nem dinheirinho para cortar o cabelo. E quando o cara não tem nenhum dinheiro, vê que ele vai pagar todas as contas e não sobra nenhum dinheiro para ele cortar o cabelo, ele começa a ficar revoltado. E às vezes é motivo já para perder a família. Então, mas se tivesse esse entendimento de colocar tudo em comum, sabendo tudo que entrou é para o bem da família, e quando você vai gastar, você gasta com responsabilidade, a sua família não teria passado por tantas brigas desnecessárias. Vamos aprender isso com a Sagrada Família de Nazaré. Vamos aprender isso
com a Santíssima Trindade. Vamos aprender isso com Jesus. Tudo o que o Pai possui é meu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido você nesse momento a preparar a sua água para receber a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Oremos. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus, que abençoe e santifique esta água, que os seus filhos e filhas vão beber durante esse dia de hoje. Ao beber desta água, possam se lembrar da água que saiu do lado do seu Filho Jesus e que trouxe para nós vida e salvação. Que o uso desta água, que seja para tomar remédio ou aspergir as suas casas, leve todos a cumprir a sua vontade. Seja ela em suas casas um sinal de vossa presença salvadora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Eu tenho um convite para fazer para vocês nesta manhã. Na verdade, o convite não é meu, mas eu estou emprestando a minha voz para fazer esse convite para vocês. Domingo, se Deus quiser, nós vamos ter a investidura de 41 novos ministros da nossa paróquia. Vai ser às 8 horas da manhã, na Perpétuo Socorro. Eles estão pedindo para eu primeiro convidar todos os ministros extraordinários a estar junto conosco, rezando, para que eles também possam, ao abraçar essa missão, possam também fazer isso com muito zelo, muito carinho, com muito espírito missionário. Então, você que já é ministro extraordinário, você é convidado pelos novos ministros a estar conosco. Só aqueles que vão nos ajudar também nas missas, nas comunidades, então você está dispensado. Mas aqueles que não têm nenhuma função específica na sua comunidade, venha participar conosco. Agora, você também que é da grande família Santos Apóstolos, também nós te convidamos também para poder estar junto conosco, rezando, para participar da investidura dos novos ministros. Mas uma coisa, ninguém vai tomar café sozinho nesse domingo. Então, aquele bolo que você faz, aquela torta que você faz, não tome o café sozinho, então traga um bolinho, traga uma tortinha para nós e a gente vai tomar café junto depois da missa no salão da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos procurar crescer na unidade, em comunhão. Como Jesus diz, tudo o que o Pai possui é meu. Nós aprendemos com a Santíssima Trindade a viver em comunhão. Não é algo distante. No dia a dia, na vida familiar, é preciso viver em comunhão. Em nome do Pai, e do Filho... Desculpa, bati a mão sem querer. Viu que falas boas para nos dar ânimo, para nos... Às vezes a gente, ouvindo umas falas dessa, uma partilha dessa, a gente começa a trazer essas coisas boas para dentro das nossas casas, a gente tirar aquelas coisas que ainda a gente conserva como verdades para nós, né? Como ele diz que tudo que está dentro da casa é nosso, não é meu. Então, é que a gente comece a olhar com outro olhar aquilo que a gente pensa que é só da gente. Não, devemos partilhar.
E essa partilha não vem só desses momentos dentro de casa, mas a partilha como um todo. Ele finaliza dizendo assim, para que nós possamos nos unir, sermos cristãos autênticos, quase dessa maneira, mas cristãos capazes de levar sempre o amor, a paz, a alegria, a ajuda mútua. Então essa fala veio muito a calhar, porque esse evangelho, quando eu lancei esse tema, né? Quem é Jesus para mim e para você? Toda essa fala de Padre Josné, que a gente viu que ele fala um português muito bem, e é uma pessoa que está aqui no Brasil, não sei quanto tempo, mas acho que não é pouco, parece nem ter mais sotaque francês, né? Não tem o biquinho ainda, mas quem está perto dele ainda percebe que ele faz os biquinhos para poder falar. Franceses, lindo essas falas deles, esse sotaque. Então, essa fala ela vem nos ajudar a discernir, a melhor ver aquilo que nós precisamos para melhorar sempre. E esse evangelho é sempre uma bênção para a gente. Quando ele não faz, eu já logo pergunto o que houve? Não temos evangelho hoje, e aí essas coisas todas aí, né? O evangelho, só para que vocês saibam, ele é o evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. É um evangelho curto, mas teve uma fala muito profunda, uma fala de orientação para todos nós, seus paroquianos e para as pessoas que estão participando dessa live. Eu penso que tudo aquilo que é bom a gente precisa compartilhar, a gente precisa passar adiante. Eu não posso guardar conhecimento só para mim. E cada vez que a gente compartilha, que a gente partilha com o outro aquilo que faz bem para mim, então o outro também vai se sentir bem. Então é uma corrente de bondade, uma corrente de amor fraterno. Isso é ser paróquia, isso é ser comunidade, isso é ser humano. Eu vou falar uma fala aqui também. Hoje eu estava assistindo, eu sempre assisto, mas hoje eu peguei e já tinha saído do ar, porque é uma transmissão ao vivo lá da Rádio Vaticano News com Silvonei José e Bianca, eu esqueço o nome dela, porque o nome dela não é um nome fácil de falar. Eles falam tudo relacionado a Papa Leão XIV, o nosso novo Papa. Umas falas muito bonitas, e eu também partilhei no meu status, onde Papa Leão XIV, ele pede para que nós rezamos e continuamos rezando o texto para que essas guerras, essas mortes violentas de criança que perdem a vida, adultos, jovens, idosos perdem a vida devido à ganância, devido à guerra que está matando sem limites, acabando com vidas. Então isso é muito cruel, e ele pede para que a gente reze o terço. O terço é uma das coisas que Nossa Senhora disse, né, que seríamos libertos, livres de toda uma guerra, uma segunda ou uma terceira guerra mundial, se nós rezássemos o terço. Não sou eu que estou dizendo, é Nossa Senhora que disse isso. E se a gente nos apegarmos a essa aflição de Nossa Senhora, quando ela pede para que rezássemos insistentemente o terço ou assiduamente o terço, é para que nós nos libertemos de tudo que pode ainda acontecer conosco. A gente vê as coisas que não é para alarmar, não é para deixar pessoas preocupadas, mas é para que nós nos preparemos para que essa batalha que nós estamos enfrentando, seja ela uma batalha espiritual, uma batalha de guerra, uma batalha de violência em nosso mundo, nós precisamos amenizar. E como nós vamos amenizar isso? Rezando, de modo especial, o terço. O terço tem essa finalidade, essa moção de nos levar
a esse patamar de nos achegarmos a Jesus, a Maria, desarmados. Então, quando nós pedimos a proteção de Jesus e de Maria, nós precisamos ter a nossa